Sejam bem-vindos, todos vocês, sejam bem-vindos para mais um estudo, com a graça de Deus, estudo do livro de Judas. Então, esperar os irmãos irem chegando para a gente começar aqui o nosso estudo com a graça de Deus. Hoje a gente vai estudar Judas do verso 11 até o verso 13. Judas do verso 11 até o verso 13. Boa noite, Stefano. Deus abençoe. E Alberto, tudo bem, Alberto? Vamos lá, vamos orar para a gente iniciar o nosso estudo hoje. Oremos. Senhor Deus Pai, grandioso, Deus santo e soberano, obrigado, Senhor, pela oportunidade, Pai, de estarmos aqui para estudar a Tua Santa Palavra, Senhor. Fala aos nossos corações, nos capacita, Senhor, para sermos instrumentos Teus, Senhor. Fala aos nossos corações através da Tua Palavra Santa. Abre o nosso entendimento, Senhor. Nos capacita, Pai, para refletir na Tua Santa Palavra. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Bem, deu um problema aí na internet do Alberto. Alberto é o nosso intérprete. Só ver se ele vai. Acabou saindo. Só ele voltar aqui para a gente dar continuidade aqui ao estudo. Hoje nós vamos estudar Judas do verso 11 até o verso 13. Chegou aqui. Ok, vamos lá. Bem, nós estamos vendo aqui no livro de Judas a respeito dos falsos profetas, né, como eles se levantavam ali para atrapalhar, né, a vida, a fé dos irmãos da igreja daquela região ali onde Judas escreveu a sua carta. Nós vimos que a grande característica desses homens era a antinomia, ou seja, eles queriam viver um evangelho da graça, mas sem a orientação da lei. E isso era o que estava gerando aí uma série de problemas. Aqui nós vimos, né, e aí Judas ele está dando as características desses homens, diversas características desses homens, e as últimas que nós vimos é que eles têm um comportamento imoral, um comportamento que não se submete às autoridades, um comportamento que eles seguem seus próprios prazeres, seus próprios desejos. Isso é o que a gente viu até o momento. Vamos aqui agora para o verso 11. Né? Depois que Judas... Espera só um instante, gente. Deixa eu só pegar o fone de ouvido, porque o retorno aqui está me atrapalhando. Eu baixei, mas não está me ajudando. Conseguindo me ouvir, Alberto? Ok, pronto. Então vai ficar aqui na... Bem, então, a partir do verso 11, vamos ler primeiro o verso 10, certo? Só para a gente manter o contexto e continuar a partir daqui. Esses, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam, e quanto a tudo o que compreendem por instinto natural, como animais irracionais, até nessas coisas se corrompem.
E aí ele começa a dizer, ai deles, agora ele vai pronunciar o juízo sobre eles. Né? Nós vimos as características desses homens, agora ele vai pronunciar o juízo sobre esses homens e também assim descrevendo também mais algumas dessas características. Ai deles, porque seguiram o mesmo caminho de Caim, primeiro, né? Caíram no erro de Balaão, segundo, e foram destruídos na revolta de Corá, terceiro. Ele cita aqui três fatos bíblicos, onde nós vemos o primeiro fato, o fato de Caim. Então eles seguiram o mesmo caminho de Caim. Vamos tentar entender o que o Novo Testamento revela a respeito de Caim. Vamos lá para Hebreus capítulo 9, Hebreus capítulo 11, desculpa. Hebreus capítulo 11. A gente vai olhar o verso 4. Hebreus capítulo 11, verso 4. Diz o seguinte: pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. É interessante nós observarmos, sempre que um determinado autor cita um fato do Antigo Testamento, nós observarmos de que maneira o Novo Testamento, de que maneira os autores do Novo Testamento fazem uma leitura a respeito daquele fato bíblico do Antigo Testamento. Aqui nós vimos o autor de Hebreus fazendo uma leitura bíblica, usando no contexto a fé de Caim, a fé de Abel como sendo uma fé verdadeira, uma fé que era colocada naquilo que era correto, uma fé santa, uma fé pura, uma fé correta. E aqui ele está dizendo o seguinte, ele diz que um dos pontos que ele deixa bem claro aqui é de que o que diferenciou Abel de Caim foi o sacrifício de adoração oferecido por Abel, que foi superior ao de Caim. Então, o sacrifício oferecido por Abel, ele foi superior porque ele recebeu o testemunho de ser justo. Ou seja, nós sabemos que nós não somos justificados pelas nossas obras. Abel não foi justificado pelas suas obras. Na realidade, Abel, por sua fé, ele foi justificado. E essa fé justificadora tornou a adoração de Caim, a adoração de Abel, uma adoração verdadeira. E essa adoração verdadeira foi aquilo que foi promovido naquele momento que nós olhamos lá no Antigo Testamento, onde Abel traz a sua oferta e Caim também traz a sua oferta. E aí, por meio dessa fé que o justificou em Cristo, e que essa fé que o justificou tornou o testemunho dele um testemunho de justiça, fez com que a oferta dele, a adoração dele, aquilo que ele estava oferecendo ao Senhor, fosse justo, em detrimento do seu irmão Caim. Um outro texto que também lança luz sobre nós, a respeito do entendimento do que significa então o caminho de Caim, segundo a perspectiva do Novo Testamento, é se a gente for lá para 1 João, capítulo 3. Então vamos lá para 1 João, capítulo 3, verso 12. 1 João, capítulo 3, verso 12. Diz assim, ó: não sejamos como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Não ache que o que os autores bíblicos estão falando se resume somente à oferta oferecida por Caim e Abel. Não está fazendo referência a isso. O fato é que, se nós observarmos a história de Caim lá no Antigo Testamento, Deus, ele, após a oferta, e não foi aceita a oferta dada por Caim, e alguns dizem que é porque a oferta de um era de um cordeiro e a oferta do outro era de alimento. Não tem nada a ver com isso. Era o coração do ofertante que Deus estava olhando. É tanto que no momento em que Deus rejeita a oferta de Abel e rejeita a oferta de Caim e aceita a oferta de Abel, a Bíblia diz que o semblante de Caim ele descaiu, ou seja, ele se revoltou contra a aceitação de Deus para com seu irmão,
e a negação de Deus em aceitar a oferta dada por Caim. E ali é onde Deus deixa claro para Caim que o pecado está à porta e ele precisa dominar aquela natureza pecaminosa. E isso estava conduzindo ele por um caminho errado. Então não é porque Caim era bom e na hora que ele deu a oferta, Deus olhou e disse, não, eu não gostei disso não. E aí ele ficou revoltado com aquilo e ele se tornou mal. Não. A gente vê que a Bíblia aqui claramente em 1 João, capítulo 3, verso 12, diz que Caim era do maligno. Então o que o texto bíblico estava afirmando lá em Gênesis era o confronto de dois tipos de adoração. A adoração sincera e a adoração hipócrita. A adoração sincera de Abel e a adoração hipócrita de Caim. Mas por que a adoração de Abel era verdadeira? Porque Abel ele tinha fé ao ponto de torná-lo justo. Por que a adoração de Caim era falsa? Porque Caim era do maligno. Ele era um incrédulo. Então nós temos o quê? A oferta de um crente e a oferta de um descrente diante de Deus, e Deus em julgamento. E é fato e é óbvio, é necessário que a gente entenda isso, que as ofertas de ambos estavam diretamente ligadas às profissões deles. Não sei se vocês já perceberam isso. Então, na realidade, o que eles ofereceram ali foi o fruto daquilo que eles faziam para sobreviver, para tirar da terra a sua provisão. Então, a adoração é muito superior ao conceito de um culto, de um momento. A adoração ela está muito mais ligada à forma como o meu coração reage diante da pessoa de Deus em todos os aspectos da minha vida. Então, quando nós voltamos para aqui, para Judas, diz que eles seguiram o mesmo caminho de Caim. O que isso significa? As obras desses homens, as obras dos falsos profetas, dos falsos cristãos, são obras falsas. Eles não fazem as suas obras para agradar a Deus. Eles fazem as suas obras para agradar a si mesmo. E se Deus não receber o fruto da adoração deles, ao invés de eles se arrependerem de sua adoração falsa e se converterem ao Senhor e mudarem os seus caminhos para não pertencerem ao maligno, eles se irritam e atacam aqueles que têm uma vida correta diante de Deus, que possuem uma verdadeira adoração diante de Deus. Então uma das características desses falsos profetas é querer desenvolver uma adoração própria, do jeito deles, e Deus tem que aceitar o que eles querem do jeito deles. Então isso a gente vê aqui claramente em Judas, verso 11. Então esses homens eles estavam seguindo esse caminho, o caminho de uma adoração, o caminho de criar uma fé própria, uma fé particular, uma atitude onde eles agiam de acordo com os princípios que eles estabeleceram. A vida, a adoração, o relacionamento deles com Deus não se apoiava na vontade de Deus, mas na vontade deles. Quantas vezes, meus irmãos, nós desenvolvemos esse coração? Não desenvolva um coração onde você é quem quer determinar como você deve adorar a Deus. Que você quer determinar como você deve viver sua vida para com Deus. As pessoas, às vezes, elas em nome da felicidade, em nome da alegria, ou em nome de dizer, não, mas eu tenho o direito de ser feliz. O que é que eles fazem? Eles seguem o próprio coração e fazem suas próprias vontades, sem nem se preocupar se aquela vontade que eles querem fazer, de fato, é a vontade de Deus. E se, por acaso, qualquer Abel vier até eles com uma vida correta diante de Deus, ao invés de eles se incomodarem com o estilo de vida deles e querer mudar, eles se revoltam contra Abel. Eles se revoltam contra o crente que quer viver uma vida correta na presença de Deus. Esse era o coração desses homens representado nesse primeiro exemplo. O segundo exemplo é movidos por ganância, ou seja, amor ao dinheiro. Caíram no erro de Balaão. Então, o que isso significa? Para quem nunca leu a história de Balaão, a história de Balaão está lá em Números capítulo 22. Tem em Números capítulo 22 e em Números também 16. Então, qual é a história de Balaão? Balaão era um profeta de Israel
que recebeu a proposta de um rei que era inimigo de Israel, para que o rei desse a ele dinheiro, para que ele, ao invés de orar abençoando a Israel, ele amaldiçoasse a Israel para que Israel perdesse a guerra e aquele rei vencesse. Então o rei chamou Balaão para oferecer a Balaão dinheiro para Balaão profetizar uma derrota, uma maldição sobre Israel, para que Israel não fosse vitoriosa. Ok, até aí estava lá na atitude daquele rei, atitude maligna daquele rei. No entanto, o fato é que quando você lê a narrativa lá de Números, você percebe que Balaão ele foi perguntar a Deus se podia fazer isso. Deus disse que não. E mesmo assim ele foi em outro momento e também perguntou a Deus se poderia fazer isso. Era óbvio que ele não podia fazer isso. No entanto, o que estava tornando Balaão alguém ali com dúvida era o pagamento que ele iria receber quando ele orasse amaldiçoando Israel. Ou seja, ele negociou os valores do próprio chamado em nome do ganho financeiro que ele teria. Ele criou o próprio padrão para agradar o seu cliente, que foi aquele que estava contratando ele, mesmo que isso não fosse aprovado por Deus, mas ele tinha a esperança de que talvez Deus deixasse ele curtir um pouquinho aquele prêmio financeiro que ele queria receber. Então, aqui diz que eles são movidos por ganância e caíram no erro de Balaão. Ou seja, o que é que esses homens também têm em seus corações? O desejo de lucrar, mesmo que para isso eles venham a desconsiderar as verdades da vontade de Deus. Eles negociam a vontade de Deus em nome do lucro. E aí você diz, mas é só lucro financeiro? Não somente. Hoje em dia existe um tipo de finanças, um tipo de dinheiro que não é a moeda, não é o real, não é o dólar. É a capitalização afetiva, é o dinheiro afetivo. Esse dinheiro afetivo está o quê? Em nome do sucesso, em nome das curtidas, em nome de uma evidência social, em nome de uma fama, de um sucesso. Muitos pastores têm negociado a mensagem do Evangelho em nome daquilo que é correto, daquilo que no lugar daquilo que é correto. Recentemente eu vi uma pregação de um pastor que conversava com um desses pastores bem famosos nas mídias sociais, e aí esse pastor ele estava triste, e aí o cara perguntou, por que você está triste? E aí ele deu a seguinte resposta, não, é porque recentemente eu postei uma coisa nas redes sociais que me fez perder 2.000 seguidores. Olha só a preocupação do cara. A preocupação do cara estava centrado no número de seguidores que ele tinha, no sucesso da publicação dele, em como aquilo poderia tornar ele evidente. E, ou seja, ele negociava a mensagem em nome de ser bem visto pelos seus seguidores. Então ele não estava servindo ao Senhor Deus, ele estava servindo ao Senhor dos seus próprios interesses. Então, aqui, essa ambição, esse desejo, é o que fez com que Balaão errasse, Balaão pecasse. E o terceiro exemplo que ele dá é que eles foram destruídos na revolta de Corá. Corá foi um líder que se levantou e levantou um grupo contra Moisés no deserto. Eles diziam que Moisés não tinha competência, não tinha habilidade, Moisés ele não estava sabendo liderar o povo no Egito, o povo no deserto, e por isso eles agora precisavam definir uma nova liderança, e eles talvez estivessem, esse Corá talvez estivesse nessa nova liderança. Então o fato aqui é o quê? Que eles são insubmissos. Os líderes escolhidos por Deus não são os líderes que eles aceitam. Eles querem escolher o próprio líder. Ou eles mesmos se colocam como aqueles que podem liderar. Então aqui a gente vê 3 exemplos, certo? O primeiro exemplo de Caim mostra uma adoração própria. Segundo exemplo, Balaão. Eles negociam a mensagem em nome dos benefícios. E no terceiro, Corá, eles não aceitam a liderança estabelecida por Deus.
3 exemplos aí para mostrar o coração de um falso profeta e o coração de um falso crente. O coração de falso crente funciona dessa maneira. E aí ele vai dar agora uma série de em torno de 6 exemplos, 6 ilustrações de como esses homens eles são. 6 ilustrações de como é o comportamento dos falsos profetas. O primeiro que ele dá, a gente vê aqui no verso 12. Esses são como rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem. Então, as pessoas se reuniam para essa festa de fraternidade, era comunhão. É aquela reunião de oração, reunião dos casais, aquela reunião que as pessoas estão ali para estar juntos, compartilhar momentos juntos, compartilhar a palavra, orar ao Senhor. Então, nessas festas de confraternização, nessas festas de adoração, essas reuniões comuns na igreja, esses homens, eles se comportam como, deixa eu ver aqui de novo, como rochas submersas. O que seria isso, rochas submersas? Eles são tão destrutivos quanto aquelas rochas que são submersas e os navios não conseguem ver. Imagina um navio navegando no mar e existe uma rocha submersa. O navio não consegue ver aquela rocha. E o navio está em alta velocidade em direção àquela rocha e ele não sabe que está indo. Ele vai bater, quebrar o casco e vai afundar. Então, a primeira característica que ele diz a respeito dos falsos profetas é que os falsos profetas são como rochas submersas. Eles se escondem, eles escondem o quão perigosos eles são. As pessoas não têm noção do quão perigosos eles são. O quão perigosos eles são. Depois ele diz o seguinte: são pastores que apacentam a si mesmos. Ou seja, eles se apresentam como líderes, mas se importam apenas consigo mesmos. Eles se apresentam como pastores, mas eles só se preocupam em enriquecer o próprio bolso. Eles só se preocupam no próprio benefício. Eles dizem estar preocupados com as pessoas, mas eles não estão preocupados com as pessoas. Eles estão preocupados em obter o seu ganho, o seu enriquecimento. Outra característica, eles são nuvens sem águas, impelida pelos ventos. Ou seja, a nuvem, quando ela vem no sol do deserto, naquele sol quente ou num ambiente seco, aquela nuvem quando vem, você acha que vai vir o quê? Chuva, finalmente virá chuva. No entanto, eles são apenas nuvens que os ventos estão carregando, eles são nuvens inúteis, nuvens que não vão trazer nenhum tipo de alívio. Então eles prometem alívio, mas eles não tinham nenhum tipo de alívio para oferecer. Outro ponto aqui também que ele dá é que eles são árvores que em plena estação dos frutos continuam sem frutos. Então eles têm a aparência de que são frutíferos, eles têm a aparência de que são corretos, mas eles não têm nada a oferecer a ninguém. Eles não têm nenhum conteúdo bíblico, nenhum conteúdo de edificação para a vida das outras pessoas, segundo a palavra de Deus. E aí ele também continua dizendo que eles são... Aí aqui ele continua dizendo que são como árvores sem frutos, duplamente mortas e arrancadas pela raiz. Verso 13. São ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujeiras. São estrelas sem rumo. Primeiro, ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujeiras. Você já viu o mar quando ele está sujo, né? Aquelas algas, né? Ali, aquelas algas, elas normalmente ficam ali naquela... A espuma, ela traz aquela sujeira, ela traz aquelas algas e deixa ali. Então, o que é que ele está querendo dizer? Que é como águas sujas. E o que é que a espuma, o que é que a água suja da praia ela faz? Ela apenas vai trazer a sujeira ali para aquela área. Então eles são aqueles que espalham o erro deles
todos os lugares. Né? Se você jogar uma contaminação no mar, o que é que as ondas vão fazer? Elas vão começar a mexer e espalhar aquela contaminação por todos os ambientes onde aquelas ondas conseguirem alcançar. Então eles são como aqueles que espalham os seus próprios erros, suas sujeiras. Eles contaminam as pessoas com seus pensamentos e suas atitudes erradas. E por fim ele diz, são estrelas sem rumo, para as quais está reservada a mais profunda escuridão para sempre. Então eles não são confiáveis como guias. Por quê? As estrelas, quando não se existia GPS, as estrelas elas eram usadas como uma forma para guiar os navegantes. Mas eles são como estrelas errantes, ou seja, são estrelas que se você confiar, você vai parar no lugar errado. Você vai parar no ambiente errado, porque aquela estrela ali ela não é confiável. Eles são estrelas que você não pode confiar para guiar a sua vida a partir da orientação deles. Então vocês estão vendo quais são os perigos, os riscos de você seguir um falso profeta. Primeiro, ele descreveu aqui 3 características do coração desses homens. Primeiro, eles definem um culto próprio. É uma adoração própria, não é a adoração segundo a palavra de Deus. Eles determinam uma adoração própria. Um exemplo disso é quando na igreja, no culto, Cristo não é o centro do culto. Quando o homem é o centro do culto. Os louvores, eles são escolhidos para agradar os homens. A pregação ela é preparada para agradar as pessoas. Então, tudo aquilo ali gira em torno de deuses que não é o Deus verdadeiro. Então, tudo que a igreja faz, que não gira em torno da verdadeira adoração, tudo que você faz na sua vida, que não gira em torno de realmente glorificar a Deus, como Abel fez, é o mesmo coração desses homens. Em segundo lugar, eles fazem por ganância, eles querem obter lucro. Tudo que a motivação deles é ganhar, ganhar, ganhar. Terceira coisa, eles são rebeldes, eles não aceitam a orientação, a autoridade estabelecida por Deus. E aí ele descreve 6 características então desses homens. Eles são como rochas submersas, ou seja, eles são um perigo escondido, pastores de si mesmos. Eles dizem que lideram, mas não, eles lideram somente, só estão interessados no seu próprio bem-estar. Nuvens sem águas, promete alívio, mas não cumpre, porque ele não tem água. Como é que ele vai ser alívio para quem está no sol? Árvores sem frutos, tem a aparência de que é correto, mas não é. Tem fala de que é correto, mas não é. Tem um jeitinho de que é bonzinho. Oi, tudo bem, eu sou bonzinho. Tem crente que é assim. Tem crente que tem a aparência de que é trabalhador para o reino de Deus. Tem crente que tem a aparência de que está ajudando o próximo, mas ele só se preocupa com ele mesmo, consigo mesmo. Pessoas egoístas, pessoas que se fecham no seu próprio mundo, pessoas que não querem participar, pessoas que não querem estar ativos, pessoas que não querem servir à igreja de Cristo. São árvores sem frutos, têm a aparência de que é bonzinho, de que é correto, mas eles não são. Ondas furiosas, eles contaminam tudo que eles tocam. Eles também são como estrelas errantes. Quem se coloca para ser guiado por pessoas assim, quando menos espera vai estar em outro lugar que ele nunca imaginou que estaria. Então, irmãos, que nós possamos orar ao Senhor para Deus nos revelar os verdadeiros líderes, os verdadeiros cristãos que possam impactar as nossas vidas. Homens de Deus verdadeiros, sinceros, preocupados com o ensino correto da palavra, preocupados com o cuidado da igreja de Cristo. Que nós venhamos a nos preocupar, a buscarmos pessoas assim. Então, cuidado, porque eles são enganosos, eles têm a aparência, têm uma fala bonita, mas uma coisa que eles negam, no fim de tudo, é que eles negam ao Senhor. Eles negam a soberania de Deus. Eles negam a santidade de Cristo. Eles negam que Deus, a graça de Deus nos leva a obras santas. Então nós precisamos ter esse cuidado, irmãos. E esse aqui é o alerta que Judas dá nesse texto aqui. Então eu quero finalizar hoje por aqui, porque aí a gente vai amanhã a partir do verso 14. Ok? Então que Deus esteja abençoando
né? Você esteja orando aí na sua casa, junto com seus familiares. Deus esteja abençoando sua vida. Que Deus guarde o seu coração. Não seja escravo do medo. Descanse no Senhor. Saiba que Deus controla todas as coisas da nossa vida. Deus está cuidando de mim, está cuidando de você. Tenha certeza disso. Vamos orar? Oremos. Senhor Deus, Pai amado, Deus santo, misericordioso, peço, Senhor, por tua graça e misericórdia. Cuide de nós, Pai. Nos ajuda, Senhor Deus, a enfrentarmos essa crise com graça, com verdade, e que a gente venha, Senhor Deus, entender que a tua palavra santa, ela precisa ser respeitada, a tua soberania, a tua autoridade. Muda os nossos corações, Pai. Abre os nossos olhos, os nossos ouvidos, para que a gente não seja enganado pelos falsos profetas. É isso que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, eu não sei a razão, mas aqui no Facebook eu não estou conseguindo ver os comentários, certo? Vocês devem estar comentando aí, eu não estou conseguindo ver. Não está aparecendo aqui na minha tela. Vou tentar ver se eu descubro por que esses comentários estão desativados, certo? Porque aqui na minha tela não está desativado. Então não sei a razão para isso. Okay? Então não estou vendo aqui as fotinhas de quem está acompanhando, mas eu não estou conseguindo ver os seus comentários. Então, Deus o abençoe. Deus abençoe. Até a próxima